Capítulo 3 do controle externo da atividade policial. Artigo 9. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo: inciso 1. Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais. 2. Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. 3. Representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 4. Requisitar a autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. Inciso 5. Promover a ação penal por abuso de poder. Artigo 10. A prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade federal ou do Distrito Federal e territórios deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Capítulo 4 da Defesa dos Direitos Constitucionais. Artigo 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública. Artigo 12. O Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação no prazo que assinar. Artigo 13. Recebidas ou não as informações, instruído o caso, se o Procurador dos Direitos do Cidadão concluir que direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado. Artigo 14. Não atendida no prazo devido a notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. Artigo 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. Parágrafo 1º. Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. Parágrafo 2º. Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso com os elementos colhidos será encaminhado à Defensoria Pública competente. Artigo 16. A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Capítulo 5 das garantias e das prerrogativas. Artigo 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Artigo 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União: 1. Institucionais. Alínea A. Sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. B. Usar vestes talares. C. Ter ingresso e trânsito livre em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. D. Prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação público ou privado, no território nacional,
quando em serviço de caráter urgente, e o porte de arma independente de autorização, e carteira de identidade especial de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes dos incisos 1, a linha C, D e E, do inciso 2, a linha D, E e F deste artigo. Inciso 2. Processuais. A linha A. Do Procurador-Geral da República por ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. A linha B. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça. A linha C. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de primeira instância ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelos tribunais regionais federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha D. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente, ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal ou ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade. A linha E. Ser recolhido à prisão especial ou sala do Estado-Maior com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final, e à dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. A linha F. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. A linha G. Ser ouvido como testemunhas em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente. A linha H. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar. Parágrafo único. Quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Artigo 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento do ministro do Supremo Tribunal Federal e os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem. Artigo 20. Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem. Artigo 21. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Parágrafo único. As garantias e prerrogativas nesta lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Capítulo 6. Da autonomia do Ministério Público. Artigo 22. Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, inciso 1, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Inciso 2. Prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. Inciso 3. Organizar os serviços auxiliares. Inciso 4. Praticar atos próprios de gestão. Artigo 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, serão entregues até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no título 4, capítulo 1, seção 9 da Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno. Parágrafo 3º. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional.